proposta aqui é que a gente aproveite o melhor dos dois mundos, né? A gente tem 3 profissionais, executivos e empreendedores bem-sucedidos, tocando negócios de diferentes áreas, e, desse lado aqui, 3 jovens millennials empreendedores, tocando também algumas startups, alguns negócios que não param de crescer, em momentos diferentes. O que vocês buscam para um cargo de decision maker na empresa de vocês? O que vocês buscam no talento? O que essa pessoa tem que ter a mais, sob a perspectiva do que a organização precisa, para que você veja sinergia, veja que faz sentido trazer essa pessoa para adentrar a empresa? Eu posso responder a isso. Acho que o perfil que a gente busca é alguém que consegue operar nesse novo modelo de gestão, né? Que não é o modelo hierárquico tradicional, que consegue criar um contexto onde todo mundo pode desenvolver como um startup, né? Então, criar um time com uma missão muito clara, com um contexto muito claro e muita autonomia para o time para desenvolver o seu negócio, né? Mas ao mesmo momento não é a gente não são hippies, né? A gente também precisa de resultados, né? Então isso é um desafio muito grande, né? Aquele mito, né, de que o jovem atual é impaciente, que ele quer resolver a vida dele em 2 minutos, senão ele vai embora, eu acho que está dando lugar a um outro tipo de postura, com necessidades próprias e características do nosso tempo, mas já não acho que a gente encontra assim. Teve uma época, por exemplo, no negócio até de comunicação, mas em vários, né, que foi a época das startups do mundo digital. E na nossa empresa, nossa, é ótimo, né, que eu não sou da família Marinho, mas estou lá, a gente tem gente que veio para lá como primeiro emprego. E essas pessoas que entram numa empresa saindo da faculdade não tem como medir a qualidade do ambiente de trabalho, a gratificação que ela tem estando ali, com o que é o mundo lá fora. Então, a gente começou a perder alguns funcionários para empresas, startups digitais, e o argumento assim, não, lá tem uma mesa de ping-pong no meio da sala, lá o pessoal joga totó, lá tem comida de graça. Eu falei, tá bom, então vai, né? E aí, depois de 1, 2 anos, a maioria dessas pessoas veio bater na porta de novo, porque percebeu que estar num lugar onde você é produtivo, onde você tem possibilidade de crescimento, vai além da mesa de ping-pong. O que acontece muito hoje no meu mundo, né? A gente está trabalhando com as startups. Então, você tem pessoas super apaixonadas, maioria millennials, né? Que tem muita ansiedade e quer botar algo e ver o negócio no mundo. Então, o propósito é muito forte. O foco não tanto, né? E muitas vezes se cria uma atração inicial, mas parte da equipe fundadora não escala junto com o negócio, né? É uma questão de que no começo está ok e tem a paixão e para o que tem que ser feito no começo é suficiente, mas chega em determinado momento do negócio, elas não escalam, elas não conseguem ter exatamente o que o Andres falou, né? A ambiguidade de entender também e até de buscar. Elas precisam se desenvolver com uma velocidade que é muito difícil, às vezes, acompanhar a curva. Esse é o meu ponto. Que uma das missões de um CEO é dar pista e teto para os talentos decolarem, né? Se você tem talentos dentro de casa e mantém eles abafados, né, você está desperdiçando um potencial enorme. Né? Mas acho que o problema é o oposto disso. Às vezes você tem o cara que cofundou, está junto, mas ele não busca, mesmo tendo a pista e tendo tal. Sabe? É um problema oposto, na verdade. Eu acho que nada substitui ainda o papel da velha e boa meritocracia, com esses filtros, lógico, adicionado com os recursos que a tecnologia nos trouxe, as métricas cada vez mais sofisticadas, as avaliações 360 graus. Isso, eu acho que uma empresa que não tenha conseguido implementar um ambiente genuinamente meritocrático, tem muito mais dificuldade em frear ou acelerar os diferentes apetites para o crescimento e para a ascensão profissional. Né?
Isso, a gente vê isso como um valor fundamental e um fator crítico de sucesso, um ambiente realmente meritocrático. E numa empresa familiar, isso é ainda mais complicado. Sobre a meritocracia, eu acho que é uma coisa que eu acredito muito. Porque toda vez que você não tem um critério transparente e claro, as pessoas inventam um motivo. Então, se você não tem os critérios de meritocracia e esse plano de carreira, um motivo claro para todo mundo entender por que uma pessoa subiu ou não, isso vira a famosa rádio peão. Então, a rádio peão assim, é porque ele é amigo de sei lá quem, e porque é mais fácil você aceitar que o cara foi beneficiado injustamente do que a pessoa aceitar que ela não é merecedora daquilo. Então, eu sou o maior defensor da meritocracia. Então, eu queria só complementar esse ponto, porque na minha empresa tem muito isso também. Uma frase que eu acho que é do Milor, não tenho muita certeza, mas a frase é: o problema dessa nova geração é que a gente não faz mais parte dela, né? Eu estava lendo um estudo da Ipsos ontem sobre millennials. Até fiquei mais interessado porque eu vinha para cá falar disso. E o estudo desconstrói uma série de mitos sobre os millennials. Assim, a gente se acostuma a enxergar millennials como um grupo completamente disruptivo, completamente revolucionário em certas atitudes, comportamentos, expectativas. E um estudo mais aprofundado, global, desconstrói muito dessas visões. Eles acabam não sendo tão disruptivos, não sendo tão revolucionários. É claro que tem características próprias, né? Eu acho que, no fundo, cara, eu estou me sentindo tão velho aqui, porque eu vou ficando conservador, mas você tem que ver quem entrega, né? Quem é competente, quem você dá um problema e resolve, quem pega aquele negócio na mão e vai, né? Com todos os trilhos que você tem, né? Isso não é uma característica de idade. A gente também tem que tomar cuidado para não descartar quem tem cabelo branco, né? Hoje, acho que esse equilíbrio está muito mais claro, né? É importante você identificar os diferentes impactos que essas características que são atribuídas aos milênios, que a gente constata que realmente existe, né? Características da educação que essa faixa etária teve, a coisa da gratificação imediata, a impaciência, isso realmente traz alguns traços comuns. Isso traz impactos nos milênios de dentro e nos milênios de fora. Os milênios de dentro os novos estímulos que você tem para atrair os talentos dentro desse novo perfil, com esse novo comportamento. Isso é muito importante, a gente tem muito presente a necessidade de, mesmo com a empresa crescendo, você não perder o empreendedorismo interno. Isso é relativamente fácil, uma loja com 300 lojas, cada loja dividida em 60 subdepartamentos, na área comercial também com 800 grupos de mercadoria. Então, você permite medir com muita precisão as diferentes performances, como eu falei, um ambiente meritocrático. A gente tem o desafio de encontrar pessoas com experiência que conseguem lidar em nossa situação, né? Que conseguem trabalhar com novas tecnologias, com a velocidade do nosso negócio, porque a gente precisa ter pessoas que têm experiência, né? Com gestão de pessoas, com escalar um negócio, né? Então, encontrar pessoas com experiência que são mais como millennials, isso é nosso desafio. Eu acho que o ponto colocado aqui é um bom gancho para o próximo, que eu acho que a gente está falando não de uma classificação sociodemográfica, mas é comportamental. E esse comportamento permeia não necessariamente um corte etário apenas, mas ele vai além disso. E eu acho que a gente está vivendo hoje algumas questões com esse consumidor cada vez mais, usando também uma outra palavra recente que virou um pouco usada em demasia, mas não vejo uma outra. Esse consumidor é empoderado e ele tem feito grandes transformações. E os mais jovens têm voz e têm transformação. Até a metodologia, que é muito comum nas lojas do nosso setor, é o tal estilo de vida. O mundo físico impõe uma loja física, mesmo uma grande loja de departamento, a mais ou menos lidar com 6 ou 8 estilos de vida, né? Tem a executiva, tem a menina mais jovem, tem o cara mais praiano, mais surfista. Então,
Isso impõe uma limitação. O mundo virtual, essas barreiras desaparecem completamente. Por exemplo, agora nós estamos fazendo um encontro maravilhoso dos históricos de compras, dos 30 milhões de cartões Riachuelo. Você imagina a riqueza de base que isso significa, com os modelos preditivos que vão, nas próximas coleções, identificar exatamente os guarda-roupas que vão encantar cada uma daquelas clientes, com base no seu histórico de venda, né? Então, quer dizer, você sai literalmente de 6 ou 8 perfis que você atende para 30 milhões de perfis no limite. Os jovens também entenderam muito rápido essa economia colaborativa, né, que faz muito mais fácil trocar e vender coisas que você não usa mais, em lugar de acumular. A pessoa de 40, 50 anos não entendeu, agora começa a entender também, né? Então, para a gente faz muito sentido focar nessa nova geração, porque eles estão ensinando agora seus pais também como vai ser o mundo do futuro. Eu posso só comentar um pouco? É porque assim, a gente fala de idade, da geração, né? Não, para mim, isso é parte de algo muito maior. É um processo de evolução e de mudança, né? Vamos pegar Idade Média, Game of Thrones, né? Como que as organizações se organizavam nessa época? Isso não sou eu que estou falando, é do livro Reinventing Organizations, do Frederic Laloux, só para deixar claro. Mas era o que? Era baseado no poder. Eu me associo a uma organização para poder salvar a minha vida, né? Ou para não morrer de fome e tal. Como as cadeias brasileiras, né? Hã? Como as cadeias brasileiras. Isso. Você tem ou a máfia. Agora tem muito ou mais narcos, poderosos na cadeia. Ou narcos, né? Se você olhar narcos, né? E aí, qual uma próxima evolução natural a partir disso? É algo mais conformista. Aí entra muito da hierarquia, né? A igreja tem muito disso, o exército. Por quê? Porque é muito louco. Quando você começa a ver, faz sentido você ir de uma cultura de organização de medo para uma cultura conformista. Porque você, não, estou de boa. Meu lugar é aqui, eu não posso nem subir nem descer, não tem meritocracia, né? Beleza. Só que aí quem está começa a nascer nessa estrutura, começa a se incomodar. E fala, pô, por que eu não posso ir daqui para cá? Você começa a perceber que, na questão de comportamento, muita coisa passa a ser questionada naquilo que você falou. Quando você está numa situação de escassez, então ali o pessoal, os baby boomers, que dedicavam uma boa parte da vida para poder primeiro se estruturar na empresa, para depois usufruir, eles tinham muito essa necessidade de ter a posse. Eu preciso constituir meu patrimônio, preciso ter uma segurança, porque, poxa, eu tenho que dar segurança para minha família. E quando você chega numa situação em que as coisas são mais cômodas, que está todo mundo em paz, que as pessoas têm mais voz, igual você falou, meio que os conceitos começam a se relativizar, começam a mudar, né? Então, poxa, andar com uma camisa social é legal, mas a golinha da camisa social foi criada nos países nórdicos para a neve não entrar. Então, por que não faz muito sentido usar aqui no Brasil, né? Por que eu tenho que andar na startup com a golinha até tampada com gravata? Quem que foi que criou essa história que eu tenho que acreditar de que o certo é faculdade, depois entidade, intercâmbio, banco de investimento, fazer minha vida? Assim, é mais interessante você fazer aquilo que você vê propósito para você ver o resultado final lá na frente, né? Então, acho que a questão de compartilhamento agora nunca teve tão em voga, por conta das pessoas quererem viver a experiência mais do que ter a posse dela para si. Tem um livro muito bom do Nassim Taleb, que chama Antifrágil. Ele fala muito sobre o quanto que a aleatoriedade e o caos é benéfica para a nossa sociedade, e o quanto que, quando a gente começa a retirar isso, você acaba prejudicando a sociedade. Eu acho que se você não expor as pessoas em alguns momentos, para que elas possam viver períodos de crise, você acaba criando uma geração leite com pera que não vai correr atrás do que ela realmente quer, ou que vai acabar se acomodando para poder ficar estável, né? Então, e esse é uma coisa que os millennials têm muito. Se você não está satisfeito no emprego, se você acha que... E aí até um pouco de arrogância que tem nessa geração. Você acha que isso que está sendo feito pode ser feito melhor e na empresa não estão te dando abertura? Vou sair agora e vou abrir um negócio para fazer isso, do jeito que eu acredito. Eventualmente dá certo. Mas várias vezes acaba dando tudo errado. Você vê cada vez mais pessoas procurando meditação, procurando yoga, qualquer coisa, até psicólogo, né? Porque problema de ansiedade, eu não consigo ficar... Eu sou bem ansioso também, não estou dizendo que eu tenho problema, mas eu sou ansioso também. Eu vejo muita gente da nossa cidade assim,
Então, nesse ponto, eu concordo muito. E frustração, eu acho que eles fogem da frustração, porque é muito fácil. Qualquer dificuldade que tem, troca o trabalho, e a gente ainda não viu o final dessa história. Então, o final dessa história é o seguinte: é muito fácil falar que a geração do Baby Boomer deu errado porque se matou e no final não ficou feliz. É muito fácil falar da geração dos nossos pais também, que trabalharam só, se mataram, abdicaram da vida, e agora, putz, com essa idade, resolveram começar a curtir. Mas a gente não sabe o que vai dar na nossa geração também, né? Então, assim, tem uma correlação de felicidade com mínimo de dinheiro. O que vocês esperam do futuro, especialmente do futuro do nosso país? Uau! Não querem responder? O que a gente espera? A gente está falando de A política, gente- do que a gente está falando agora. Cara, eu acredito demais que a revolução vem por baixo. O que eu quero dizer? Tem uma meleca rolando lá na política, e quando eu posso tomar ação e me posicionar, eu faço isso de acordo com as minhas crenças, você com a sua, você com a dele, né? Beleza. Porque tem um sistema muito amarrado, com muita regra, que me diz quando eu posso fazer alguma coisa. Tá bom, quando eu puder, eu vou lá. Enquanto isso, todos nós aqui somos ultra privilegiados. Eu tento construir o mundo que eu acredito pelo meu trabalho. Uma vez pediram ao Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues, assim, que conselho você daria para a juventude? E ele, com aquele jeito de tédio dele, falou assim: envelheçam. Vocês vão ter muito tempo para envelhecer com isso que você está falando. É isso.